cristãos católicos, romanos, católicos ortodoxos orientais e grupos protestantes de tradições mais litúrgicas, como muitos luteranos, anglicanos e episcopais, e alguns ramos do metodismo mais tradicionais, os chamados metodistas de alta liturgia, todos fazem o sinal da cruz. Quem geralmente não faz? Igrejas protestantes, evangélicas, batistas, pentecostais e reformadas calvinistas. Todos os cristãos de tradições mais modernas. Esses cristãos geralmente consideram a prática desnecessária, ritualista ou mesmo supersticiosa. Há alguns que vão chegar ao extremo de considerá-la algum tipo de idolatria, acredite se quiser. Para estes grupos, a ênfase estaria na oração espontânea e na fé interior e não em gestos visíveis. Mas será que deve ser assim mesmo? Comecemos por reconhecer que ritualismos e gestos visíveis todos os cristãos praticam, mesmo os que têm algum preconceito acerca de se fazer o sinal da cruz. Estes cristãos direcionam orações com o estender de mãos em seus cultos, em momentos específicos, ou veem como um sinal de reverência o ato de se ajoelhar em uma breve oração antes de começar o culto. Se fosse desnecessário ou mesmo um erro expressar a fé mediante gestos visíveis, por que então o fazem? Não é mesmo? Essas práticas prevalecentes na vivência da fé mostram que há um caráter devocional, reverencial, de piedade e até de disciplina espiritual na manifestação da fé mediante certos ritualismos e gestos visíveis. As Sagradas Escrituras nos informam sobre tais práticas na vida de fé. O profeta Daniel orava ritualisticamente 3 vezes ao dia e voltado especificamente para a cidade de Jerusalém. Daniel 6:10. Ora, quem ousará dizer que o piedoso e inspirado profeta Daniel estava errado, ou mesmo que ele era um idólatra da cidade de Jerusalém apenas porque orava 3 vezes ao dia, voltado com o rosto para ela. O texto bíblico também nos fala da constante prática de imposição de mãos como um sinal ritualístico, sempre repetido, especialmente no contexto de separação ou consagração de alguém para o ministério, como escrito em Atos capítulo 6, versículo 6, Atos 13, 2 ao 3, 1 Timóteo 5, 22 e 2 Timóteo 1, 6. São Tiago também prescreve o uso ritual de óleo para a unção de enfermos, Tiago 5, 14 e 15. Isso para não falar dos diversos preceitos ritualísticos prescritos por Deus a Moisés na Torá. Muitos que, inclusive, podem soar bem estranhos para estes cristãos que desconhecem essas práticas ritualísticas e de expressão corporal na vivência da fé do povo de Deus. Se Deus fosse avesso a tais coisas, tais evidências não existiriam para serem apresentadas. Consideremos algumas passagens bíblicas. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 9, versículo 4, está escrito: E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Se você ler o contexto, verá que Deus manda o personagem que no texto é um escriba a passar pelo meio do povo de Jerusalém e marcar a testa dos justos que eram afligidos pelas abominações praticadas na cidade, a fim de que, ao ser ordenada a destruição, estes fossem distinguidos dos demais e, portanto, poupados. Considere também Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus nas suas testas. Veja que o autor do Apocalipse aplica a mesma ideia de justos, sendo marcados em suas testas a fim de serem distinguidos e poupados quando o juízo chegar. Os primeiros cristãos deram continuidade e desenvolveram essa ideia bíblica no contexto de suas vidas diárias, de devoção mediante o emprego do sinal da cruz, sendo feito pelo fiel com o polegar sobre a testa. O gesto não é mágico nem supersticioso, mas uma expressão visível de verdades bíblicas, a nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição e a nossa proteção sob o selo de Deus. A prática de se fazer o sinal da cruz é muito antiga, podendo ser traçada até pelo menos a 3ª geração de cristãos que sucederam aos santos apóstolos, isto é, por volta do 2º e 3º século da era cristã. Um dos primeiros registros conhecidos é o de Tertuliano,
um erudito cristão que viveu no norte da África por volta do ano 160 a 225 d.C. Escreveu mostrando que, já na sua época, o sinal da cruz era um costume amplamente adotado pelos cristãos. Abre aspas. A cada passo e movimento, a cada entrada e saída, quando vestimos nossas roupas e sapatos, quando tomamos banho, quando nos sentamos à mesa, quando acendemos as lâmpadas, ao deitar-se, ao sentar-se, em todas as ações comuns da vida diária, traçamos na testa o sinal da cruz. De Corona, capítulo 3. Esta era a forma original do sinal da cruz. Nos primeiros séculos, os cristãos faziam uma pequena cruz na testa com o polegar. Esta prática ainda é feita nos círculos católicos durante a missa, antes da proclamação do Santo Evangelho, onde o fiel faz com o polegar o sinal da cruz em sua testa, boca e coração. Um gesto que simboliza a disposição do fiel em viver plenamente a mensagem de Deus que será proclamada, guardando a palavra de Deus em sua mente, em seus lábios e em seu coração. O gesto menor teria evoluído para o maior, testa, peito e ombros, por volta do século IV a VI, após a cristianização do Império Romano. São Cirilo de Jerusalém, que viveu entre 313 a 386 d.C., também escreveu, abre aspas, não tenhamos vergonha de confessar o crucificado. Seja a cruz o nosso selo, feito com ousadia pelos nossos dedos na nossa fronte, e em tudo, sobre o pão que comemos e os cálices que bebemos, em nossas idas e vindas, antes de dormir, ao deitar e ao acordar, quando sairmos em viagem e quando estivermos em repouso. Fecha aspas. Lições Catequéticas 8, parágrafo 36. Santo Efrém o Sírio, que viveu por volta de 306 a 373 d.C., teólogo, poeta, inógrafo e diácono cristão siríaco, declarado doutor da Igreja, conhecido por usar a poesia para defender a ortodoxia, combatendo heresias como o arianismo e o gnosticismo, expressa entre as centenas de hinos que compôs a mesma prática do uso e significação de se empregar o sinal da cruz na vida devocional diária. São Basílio o Grande, que viveu por volta do ano 330 a 379 d.C., escreveu: dos dogmas e mensagens preservados na Igreja, alguns possuímos por meio de ensinamentos escritos, outros recebemos da tradição dos apóstolos, transmitida em mistério. Ambos têm a mesma força, e o sinal da cruz é um deles. Fecha aspas. Na obra Sobre o Espírito Santo, capítulo 27. Santo Agostinho, que viveu entre 354 a 430 d.C., no Sermão 215 sobre os sacramentos, fala sobre o rito de marcar os catecúmenos com a cruz na testa como parte de sua preparação para o batismo, o que sabemos ter sido uma prática comum na Igreja primitiva. Em Contra Epistulam Parmeniani, livro 2, capítulo 13, ele escreve, abre aspas, a cruz de Cristo é o único sinal verdadeiro da unidade cristã. Ela é marcada na testa dos fiéis. Fecha aspas. Aqui vemos o sinal da cruz como marca de identificação e unidade cristã, especialmente contra movimentos cismáticos como os donatistas, contra quem o escrito foi redigido. Um adendo aqui é que os donatistas foram um grupo que surgiu após a perseguição aos cristãos sobre o imperador Diocleciano. Durante a perseguição, alguns clérigos entregaram textos sagrados às autoridades romanas, para evitar punições da perseguição. Esses indivíduos eram chamados de traditores, que significaria aqueles que entregavam. Quando acabou a perseguição, surgiu a controvérsia sobre se os bispos que haviam cedido à perseguição poderiam administrar sacramentos ou exercer cargos de forma válida. Os donatistas afirmavam que não. Santo Agostinho, juntamente com a igreja da época, se opôs fortemente aos donatistas, afirmando que a validade dos sacramentos não depende do estado moral do ministro, mas da graça de Deus, e que a igreja é um corpo misto de santos e pecadores. A expressão corpus per mixtum. Já na Idade Média, São Tomás de Aquino, que viveu entre 1225 a 1274 d.C., nos fala do uso exorcístico do sinal da cruz que estava sendo feito em seu tempo e apresenta a razão de seu emprego para repelir demônios.
Abre aspas. O sinal da cruz é usado contra demônios, pois é feito em memória da paixão de Cristo, pela qual o diabo foi vencido. Suma Teológica 3, questão 87, artigo 3, resposta 1. Aqui vemos o aspecto do uso do sinal da cruz como também um sinal de proteção, aspecto este recorrente nos escritos dos pais da Igreja dos primeiros séculos. A ideia não é uma proteção trazida pelo sinal em si, mas pela fé que ele representa. A fé no Cristo, que tendo sido crucificado, ressuscitou, vive eternamente e é Senhor e protetor dos que o buscam. Assim, mais que um simples gesto simbólico, o fazer o sinal da cruz foi entendido pela Igreja como um sacramental, ou seja, um instrumento que dispõe a alma a receber a graça por meio da fé e da intenção. Martinho Lutero, o grande reformador que viveu entre 1483 a 1546 d.C., em seu pequeno catecismo, instrui os fiéis a fazerem o sinal da cruz. Abre aspas. De manhã, ao se levantar, faça o sinal da Santa Cruz e diga, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fecha aspas. N.T. Wright, bispo anglicano e importante estudioso contemporâneo do Novo Testamento, embora não enfatize o sinal da cruz em seu trabalho acadêmico, Wright, como anglicano, praticante, participa de liturgias que o envolvem e respeita os gestos tradicionais que incorporam significado teológico. Ele fala frequentemente sobre a importância das práticas corporais na adoração. E ele diz o porquê. Wright enfatiza a fé corporal, o uso do corpo na adoração, ajoelhar, curvar-se, gesticular, para se alinhar às verdades do Evangelho. Isso apoia o uso significativo do sinal da cruz. Peter Leonard, teólogo e pastor presbiteriano contemporâneo, escreve em suas diversas obras e artigos sobre o valor do simbolismo e do ritual na vida cristã, e está aberto a práticas que alguns protestantes podem considerar católicas demais, desde que sejam fundamentadas nas Escrituras e nos Evangelhos. O sinal da cruz não era apenas comum, mas também teologicamente rico, visto como uma confissão de fé no Cristo crucificado e na Santíssima Trindade. É um sinal físico que conecta o crente ao mistério pascal, isto é, a morte e a ressurreição de Cristo. Uma forma de santificar a vida cotidiana, de lembrar sobre nós o nosso batismo quando a Santíssima Trindade foi invocada sobre nós. Um símbolo de proteção divina. E eu gostaria de pontuar ainda algumas aplicações práticas e pastorais finais. Quando feito com reverência e fé, este simples gesto pode ajudar a repelir a tentação, desviando suas atenções carnais e cativando sua mente a Deus, santificar suas ações e chamar a graça de Deus. Esta foi uma abordagem em defesa dessa distinta prática cristã que, embora não deva ser obrigatória, que contraria sua própria razão de ser, pode ser adotada trazendo muitos benefícios ao fiel que dela usar apropriadamente, bem como reveste de especial reverência e sacralidade o culto cristão e sua liturgia. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.